Olá, queridos, tudo bem? No bloco anterior, começamos a estudar os termos ligados ao nome. Começamos a compreender adjuntos adnominais e complementos nominais. Só que estávamos em um momento em que necessitávamos diferenciar um adjunto de um complemento. Vejamos só o que temos na tela. Olha só, eu até o presente momento havia preenchido o quadro para você da seguinte maneira, que o adjunto adnominal pode ou não ser preposicionado, ao passo que o complemento nominal é sempre preposicionado. Portanto, queridos, quando não houver preposição, não há dúvidas, ok? Não há dúvidas. Se um termo se refere a um substantivo e ele está sem preposição, ele só pode ser um adjunto adnominal. Vejamos a segunda característica. Eu havia colocado que o adjunto adnominal, ele se liga a substantivos concretos ou abstratos, ao passo que o complemento nominal se liga a substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. Portanto, queridos, o que devemos perceber? Se houver um termo preposicionado que fizer referência a um substantivo concreto, não há dúvidas, ele só pode ser um adjunto adnominal. Se houver um termo preposicionado que se refere a adjetivos ou advérbios, não há dúvidas, só pode ser um complemento nominal. Só que você pode perceber comigo que existe um ponto de intersecção, que é o momento em que o termo está preposicionado e se referindo a substantivo abstrato, seria o meu ponto de contato, a minha intersecção entre os dois assuntos. E aí eu preciso saber se é adjunto ou se é complemento nominal. No final da aula passada, eu comentei com você como você diferencia um substantivo concreto de um substantivo abstrato, porque eu quero agora analisar com você os seguintes exemplos. Veja comigo a tela, por favor. Olha só o que eu coloquei para você. Primeiro exemplo, o atendimento à comunidade. O segundo exemplo, o atendimento do dentista. Se você olhar com bastante atenção e carinho para os dois, olha o que eu tenho. Atendimento é substantivo nos dois casos. Atendimento é substantivo nos dois casos. Não se trata de um atendimento qualquer, é um atendimento à comunidade. Não se trata de um atendimento qualquer, é um atendimento do dentista. Primeiro ponto a ser observado. As duas expressões aqui destacadas, sublinhadas, elas estão preposicionadas. Portanto, podem ser adjuntos, podem ser complementos. Além disso, veja o substantivo atendimento. Atendimento não é um sentimento, atendimento não é uma sensação, mas é cognato do verbo atender, é derivado de um verbo. É um substantivo, portanto, abstrato. Então, olha só o que eu tenho. Termo preposicionado, referindo-se a substantivo abstrato. Neste momento, sim, há uma dúvida se o termo é um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Quando eu tenho essa dúvida, veja comigo aqui na tela agora, que é quando eu tenho termo preposicionado referindo-se a substantivo abstrato, agora eu tenho uma dúvida. Uma dúvida. E eu só faço essa análise, esse terceiro passo, quando há dúvida, ok? Eu só uso esse terceiro passo quando eu tenho essa dúvida. Substantivo abstrato e elemento preposicionado. Neste momento, é necessário fazer uma análise semântica dos termos. Veja comigo a tela, por favor. Olha o que eu tenho. Atendimento à comunidade, atendimento do dentista. Você precisa olhar para o substantivo núcleo da expressão, que no caso é o substantivo atendimento, mas você também deve olhar para este substantivo aqui, ó, comunidade, para este substantivo aqui, ó, dentista. E com que olhar você deve analisar essas duas sentenças? Ora, quando eu falo atendimento à comunidade, análise semântica, então é uma análise ligada ao sentido. Quando eu falo em atendimento à comunidade, note que a comunidade não é o agente desse atendimento. A comunidade não pratica esse atendimento. A comunidade não executa esse atendimento. O que eu posso falar quando eu falo de atendimento à comunidade é que alguém pratica a ação de prestar um atendimento e o alvo desse atendimento, quem recebe esse atendimento, o beneficiário desse atendimento é a comunidade, ok? Portanto, a comunidade tem um valor semântico paciente em relação ao ato de atender. Em contrapartida, quando eu digo atendimento do dentista, o entendimento que temos é de que aqui na minha sentença, a ideia que está em torno dessa minha sentença não é de que o dentista é atendido, não é de que o dentista recebe o atendimento, não é de que o dentista é beneficiado por esse atendimento, não. Agora, a ideia é de que o dentista atende, é a ideia de que o dentista pratica a ação de atender. Então veja comigo, por favor, que no exemplo aqui apresentado, quando eu falo atendimento à comunidade,
a ideia é de que a comunidade recebe esse atendimento. Ou melhor dizendo, é uma ideia de que a comunidade é paciente em relação a esse atendimento. Em contrapartida, quando eu falo em atendimento do dentista, a ideia não é de que o dentista é paciente em relação ao atendimento, mas o contrário. A ideia é de que o dentista é agente em relação a esse atendimento. E é essa mudança semântica que vai mudar a classificação do meu termo. Veja comigo na tela, por gentileza, então, que o adjunto adnominal, além de poder ou não ser preposicionado e ligar-se a substantivos concretos ou abstratos, ele tem um papel semântico de agente. Ao passo que, quando eu falo do complemento nominal que é sempre preposicionado e que se liga a substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios, eu tenho um papel semântico que é paciente, ok? É um papel semântico que é paciente. E agora sim eu tenho traçado a diferença clara entre um adjunto adnominal e um complemento nominal. Quando eu falo de agente, a semântica que eu tenho é a semântica de praticante. É a semântica de quem age. De quem age, ok? É uma semântica que nós podemos colocar como subjetiva. Ao passo que, quando eu falo da semântica de paciente, nós falamos de uma semântica de quem recebe. Uma semântica de quem é beneficiado. É uma semântica que eu posso chamar de objetiva. Que papo é esse, professor, de semântica objetiva e semântica subjetiva? Ora, quando eu falo em semântica subjetiva, eu não estou dizendo respeito à subjetividade, ok? Eu estou dizendo respeito às funções sintáticas mesmo. Quando eu falo em subjetiva, estou falando em sujeito. Quando eu falo em objetiva, estou falando em objeto. Se você acompanhar comigo nesses dois exemplos que eu tenho aqui, ó, quando eu falo em atendimento à comunidade, a ideia não é de que a comunidade atende, ou seja, a comunidade não é sujeito em relação a esse atendimento. Ao contrário disso, a ideia é de que vai se atender a comunidade. Quem atende, atende algo, atende a comunidade. Objeto direto. Por isso a relação objetiva-subjetiva. Quando eu falo para você de atendimento do dentista, a semântica que eu tenho não é a semântica objetiva de atender o dentista, mas a semântica subjetiva de sujeito. O dentista atende. Quem é que atende? O dentista. Vou até colocar para você isso aqui na frente. O que é esse papo dessa semântica? No primeiro caso, a ideia que eu tenho é a ideia de atender a comunidade. No caso de baixo, o que eu tenho é uma semântica de que o dentista atende. Estou colocando essas informações aqui para você porque, porventura, pode ser que você já tenha se deparado com essa análise, com essa diferença entre semântica objetiva e semântica subjetiva. Só que o mais importante mesmo é você fazer da maneira como eu acabei de te ensinar. Preste atenção aqui, ó. Você olhe para esses dois termos que aqui estão, ok? E você vai fazer a análise se a ação recai do lado de cá ou se ela vai para o outro lado. Ou seja, se há uma semântica de paciente, a comunidade recebe o atendimento, ou se há uma semântica de agente, é o dentista quem pratica o atendimento. E é nesse agente paciente que você vai diferenciar adjuntos adnominais dos complementos nominais. Veja comigo, por favor, os exemplos subsequentes. Vamos analisar aqui bastante para que você consiga, claro, melhorar a sua percepção acerca do assunto. Quando eu falo em o pedido de socorro, olha o que eu tenho aqui na minha sentença. Não é um pedido qualquer, não é verdade? É um pedido de socorro. Quando eu falei em um pedido do pai, não é um pedido qualquer, é o pedido do pai. Ou seja, note que eu tenho duas expressões preposicionadas no trecho aqui apresentado. Mais que isso, veja para mim o substantivo pedido, que é cognato de um verbo, é cognato do verbo pedir, é derivado do verbo pedir, ok? O que eu preciso observar agora? Eu estou diante de uma circunstância de dúvida, ou seja, eu tenho o termo preposicionado e, além disso, eu tenho um substantivo abstrato. Então, eu preciso fazer a análise de agente e paciente. Ora, quando eu falo pedido de socorro, o que eu preciso fazer? Olha só, vou marcar para você agora com o pincel laranja o socorro e o pai, porque você vai fazer uma análise semântica em relação ao pedido e ao socorro.
Veja comigo, por favor. Quando eu falo pedido de socorro, veja que socorro não pratica a ação de pedir. Veja que socorro não age. Aliás, o alvo do meu pedido, o objeto do meu pedido, o pedido recai sobre o socorro. Portanto, queridos, eu tenho aqui uma semântica, olha só, paciente. Até porque para comigo e pensa. Aqui na minha sentença, socorro não é capaz de pedir absolutamente nada. Aliás, alguém pede o socorro, ok? Olha o caso de baixo. Quando eu falo o pedido do pai, a ideia que eu tenho não é de que alguém pediu o pai. Não, a ideia que eu tenho é de que o pai pede. Ou seja, eu tenho uma semântica de agente, ok? Então, sabendo agora desse valor semântico que eu tenho nessas sentenças, olha como é que minha análise ficou muito mais fácil. Lá no exemplo 1, paciente, complemento nominal. Lá no exemplo 2, do dentista, agente, adjunto, a de nominal. No exemplo 3, o pedido de socorro, paciente, complemento nominal. No exemplo 4, papel agente, adjunto, a de nominal. Só que eu só faço essa análise agente-paciente, alvo e praticante, objetiva ou subjetiva, eu só faço essa análise se e somente se e somente se eu estiver diante de uma circunstância com termo preposicionado, substantivo abstrato. Não queira fazer isso quando eu tenho um substantivo concreto, não queira fazer isso quando não houver preposição, ok? Tela de novo mais uma vez, olhe para o meu exemplo de baixo. Eu coloquei para você assim, ó, o amor de Deus aos homens. Note comigo o seguinte, que não é um amor qualquer, é um amor de Deus. E não é um amor qualquer, é um amor aos homens. Veja que essas duas expressões aqui que eu acabei de sublinhar para você, elas se referem ao substantivo amor. É um amor de Deus e é um amor aos homens. Agora veja comigo com muito carinho. O meu substantivo núcleo desta expressão é justamente o substantivo amor. Amor que é um sentimento, além de sentimento é cognato do verbo amar, portanto substantivo abstrato. Agora eu quero que você olhe com carinho para Deus e com carinho para homens. Porque agora precisamos fazer a nossa análise de agente e paciente. Vamos lá. Quando eu falo em amor de Deus aos homens, perceba que Deus, em relação ao amor, é agente. Ou seja, Deus pratica esse amor. Olha aqui, ó. Setinha para cá. Porque aqui eu tenho um valor de agente. Em contrapartida, os homens são beneficiários, são os receptores, são pacientes em relação a este amor. Então essa setinha vem para cá. Porque aqui agora eu tenho uma semântica paciente. Veja que ambos estão preposicionados. Então, de Deus, agente. Adjunto, adnominal. Aos homens, paciente, portanto, complemento nominal. Aproveitando aquele papo que tivemos sobre semântica objetiva e subjetiva, caso eu transformasse isso aqui numa oração, olha como ficaria. Deus ama os homens. Deus ama os homens. E note comigo, com a sua análise sintática que você já sabe sobre termos ligados ao verbo. Quem é que ama os homens? Deus, que é o meu sujeito. Quem ama, ama alguém. Ama os homens, que é o meu objeto direto. Note que Deus é o sujeito, valor subjetivo, adjunto adnominal, lá no exemplo, ao passo que os homens, aqui, na sentença, empregado é objeto direto, assim como aos homens é complemento nominal. Veja para mim que a diferença entre esta e esta é porque aqui eu não tenho verbo. Aqui eu passo a ter verbo. Quando eu passo a ter verbo, sujeito, verbo e complemento. Sem verbo, eu faço a análise dessa maneira, como eu acabei de te mostrar. Tudo bem? Mas tudo para só te mostrar o seguinte, na hora da prova, você precisa necessariamente ficar fazendo essa análise subjetiva, objetiva? Não, não complica. Eu só estou te provando como é que as coisas sintaticamente funcionam no seu cérebro. Agora, o que eu quero que você tenha claro é que você precisa fazer essa análise de agente e paciente quando eu tenho elemento preposicionado, substantivo abstrato. Tela de novo mais uma vez. Olha os exemplos que eu coloquei para você aqui, ó. O consumo de leite. Vamos fazer algumas análises aqui, ó, que isso vai nos ajudar, claro. Olha só, substantivos núcleos aqui apresentados. Olha o que eu tenho. Consumo, confiança, mudança, alteração, posicionamento. Ok? Veja para mim todas essas opções aqui
apresentadas. Veja que não estou falando de um consumo qualquer, estou falando de um consumo de leite, não estou falando de uma confiança qualquer, estou falando de uma confiança em novas atitudes. Veja que eu não estou falando de uma mudança qualquer, estou falando da mudança de Marina, não estou falando de uma alteração qualquer, a alteração da emenda, e não estou falando de um posicionamento qualquer, estou falando de um posicionamento dos radicais. Todos os substantivos aqui apresentados são substantivos abstratos, e eu te provo que são abstratos. Consumo, cognato do verbo consumir. Confiança, cognato do verbo confiar. Mudança, cognato do verbo mudar. Alteração, cognato do verbo alterar. E posicionamento, cognato do verbo posicionar-se, ok? Ou seja, veja para mim aqui que em todas as sentenças apresentadas eu tenho substantivos abstratos. Além disso, veja os termos preposicionados. Podem ser adjuntos, podem ser complementos nominais. Nesta hora eu vou fazer a análise agente, paciente. Veja lá comigo, por favor. Quando eu falo em consumo de leite, é óbvio que você sabe que... Olha só, vou destacar para você assim, de novo, para ficar igualzinho, né? Leite, atitudes, Marina, emenda e radicais. Veja comigo, por favor. Quando eu falo consumo de leite, não é possível que você vai dizer para mim que o leite pratica a ação de consumir. Aliás, o leite sofre a ação de ser consumido. Se sofre, é paciente. Se é paciente, complemento nominal. A confiança em novas atitudes. Veja que as atitudes não praticam a ação de confiar em nada. Atitudes não são capazes de praticar a ação de confiar. Então, na verdade, é o alvo da minha confiança. A confiança recai sobre as atitudes. Então é paciente, ou seja, complemento nominal. Quando eu falo mudança de Marina, veja para mim, por favor, que nesta sentença a ideia não é de que alguém muda Marina. Não, quando eu falo mudança de Marina, é porque Marina mudou mesmo. Ou seja, ela praticou a ação de mudar. Valor de agente. Se é agente, adjunto, adnominal. Ok? A alteração da emenda. Olhe para a alteração e olhe para a emenda. Você sabe que a emenda não é capaz de alterar nada. Quando eu falo em alteração da emenda, é porque a emenda recebeu uma alteração. A emenda foi alterada. Então aqui eu tenho um valor paciente, sendo o paciente complemento nominal. E o posicionamento dos radicais. Quando eu falo posicionamento dos radicais, é o posicionamento daquelas pessoas que são radicais. Portanto, eu sei de uma coisa, que os radicais se posicionam. Então o valor que eu tenho aqui é um valor de agente. Não é ninguém que vai lá e posiciona os radicais. Ao contrário, os radicais é que se posicionam. Então o valor de agente, sendo agente, adjunto, adnominal. Você precisa ficar brincando o tempo inteiro com esse agente paciente. Ah, professor, só isso aqui tá pouco. Tá pouco? Faz o seguinte... Vá praticando isso aqui, ó, que você vai ver que naturalmente isso vai ficando habitual, isso vai fazendo parte do seu cotidiano, ok? Veja comigo a tela então mais uma vez. Olha só os exemplos que eu coloquei para você aqui, ó. Veja só o que eu tenho. Aquele funcionário foi considerado apto ao cargo. Aqui agora, veja que eu já tenho orações. E por que eu tenho orações? Olha aqui, ó. Locução verbal. Foi considerado. A polícia agiu. Ela mora, verbo. Eles já estão acostumados. Olha o verbo estão aqui, tudo bem? O que eu quero analisar com você agora nessa sentença? Se eu tenho na sentença verbo, eu posso fazer a análise sujeito, verbo e complemento. Olha o que eu tenho. Quem é que foi considerado apto ao cargo? Aquele funcionário. Esse aqui é o meu sujeito. A polícia agiu contrariamente a seus princípios. Quem é que agiu contrariamente a seus princípios? A polícia. Esse aqui é o meu sujeito. Ela mora perto de um vulcão. Quem é que mora perto de um vulcão? Ela, sujeito. E no caso de baixo, eles já estão acostumados ao frio. Quem é que já estão acostumados ao frio? Eles. Esse aqui é o meu sujeito. Eu gostaria que você olhasse com carinho para essas expressões que vou destacar para você, ó. Ao cargo, a seus princípios, de um vulcão e ao frio. Note para mim, por gentileza, o seguinte. Todas essas expressões que acabei de sublinhar, elas estão preposicionadas. Ao cargo, preposição a. A seus princípios, preposição a bem aqui. Não venha me dizer que isso é um artigo, tá? Até porque princípios é um substantivo masculino e plural. De um vulcão, de preposição. Ao frio, preposição a. Então, todos estão preposicionados. Todo termo preposicionado é subordinado. Vou colocar para você essa informação aqui porque ela é importantíssima. Todo termo
preposicionado é subordinado. Você já sabe disso. Ou seja, todo termo preposicionado, ele se liga a uma outra palavra do texto. E eu quero que você note comigo o seguinte: se esses 4 estão preposicionados, eles se ligam a palavras do texto aqui apresentados. Então olha para mim, por favor. Ao cargo, se liga a quem? Aquele funcionário ao cargo foi considerado ao cargo, apto ao cargo. Beleza? Olha para mim o de baixo. A polícia a seus princípios agiu a seus princípios contrariamente a seus princípios. No caso de baixo, ela de um vulcão mora de um vulcão perto de um vulcão. Eles ao frio estão ao frio, acostumados ao frio. O que eu quero te mostrar? Que todos esses termos preposicionados, eles se ligam, respectivamente a apto, contrariamente, perto e acostumados. Ok? O que eu quero que você note comigo em todos eles? São termos preposicionados, ligados a apto, contrariamente, perto e acostumados. Vamos fazer a análise agora morfológica desses vocábulos núcleo. Olha só, eu quero a análise morfológica agora aqui, de apto. A análise morfológica de contrariamente. A análise morfológica de perto. A análise morfológica de acostumados. Vem comigo, por favor, aqui, porque eu tenho o seguinte. Aquele funcionário foi considerado apto ao cargo. Veja que apto é uma característica atribuída a quem? Ao funcionário. Morfologicamente falando, se funcionário é substantivo, apto é adjetivo. Aí alguém vai falar para mim, professor, mas não é adjetivo não, porque é predicativo do sujeito. Não misture, eu te falei classificação morfológica, cristão. Eu sei que apto é um predicativo do sujeito, mas predicativo do sujeito na sintaxe, ok? Eu quero a classificação morfológica. Aptos, apto, ali empregado, é um adjetivo, porque caracteriza um substantivo. Olha o próximo para mim. Contrariamente se refere ao verbo agiu. Agiu como? Contrariamente. Morfologicamente, um advérbio. Ela mora onde? Perto. Esse perto se refere ao verbo. Se refere ao verbo, é um advérbio. E veja para mim um outro exemplo. Acostumados é uma característica atribuída a eles. Morfologicamente, adjetivo. Agora veja comigo, por favor. Eu tenho termos preposicionados que se ligam a adjetivos ou a advérbios. Vou repetir para você. Eu tenho termos preposicionados que se ligam a adjetivos ou advérbios. Neste caso, não há dúvida. Só pode ser, veja comigo, por favor, aqui na tela, complemento nominal. Complemento nominal. Em todos os casos, ok? Até porque a dúvida se é adjunto ou se é complemento, ela somente existe quando eu tenho substantivo abstrato e, além de substantivo abstrato, termo preposicionado. Se não houver preposição, não há dúvida. Se o substantivo for concreto, não há dúvida. Se for adjetivo ou advérbio, não há dúvida, ok? Estou te provando isso aqui por meio desses exemplos. Aproveitando, vamos à tela, por gentileza. Olha só essa questão que nós havíamos resolvido lá no começo da aula passada, que era sobre aquelas expressões preposicionadas, quando nós falamos de os termos preposicionados serem sempre subordinados. Eu sabia de uma coisa, que do destino não era um objeto indireto. E assim nós marcamos a questão como sendo errada, ok? Mas o que eu quero te mostrar agora é qual é a classificação de do destino. Você viu para mim que do destino se liga ao substantivo pavio. E pare comigo e pense. Pavio é um substantivo da língua portuguesa que é concreto ou abstrato? Ora, queridos, só pode ser concreto. Sendo um substantivo concreto, não há dúvidas. Do destino é um adjunto adnominal da língua portuguesa, ok? Então, só para completar o raciocínio que começamos no bloco anterior, ok? De maneira semelhante, nós havíamos feito esta análise aqui todinha em torno dos termos, e olha só o que eu tenho. Eu queria saber, lembra que eu te falei? Eu gostaria de saber a função sintática do a, do consumidor, do uma e do da Constituição. Eu queria saber a função sintática de cada um deles. Veja comigo, por favor, o que tenho. Primeiro, defesa é cognato do verbo defender.
Garantia é cognato do verbo garantir, ou seja, ambos são substantivos abstratos. Ambos são substantivos abstratos. Veja para mim que, primeiro, o artigo, não há dúvida. Artigo é sempre adjunto adnominal. Artigo é sempre adjunto adnominal. A minha dúvida é a respeito de do consumidor e a respeito da Constituição. Note comigo, por favor. Dois substantivos abstratos e ligados a esses substantivos abstratos tenho dois termos preposicionados. Preciso agora da análise de agente paciente. Veja para mim, quando eu falo a defesa do consumidor é uma garantia da Constituição, o que eu quero falar para você, em outras palavras, é o seguinte, que a Constituição garante que o consumidor vai ser defendido. Em outras palavras, é isso. Quando eu digo a defesa do consumidor é uma garantia da Constituição, eu quero dizer a você o seguinte, que a Constituição garante que o consumidor vai ser defendido. A Constituição garante que o consumidor pode receber a defesa, ok? Em outras palavras, a Constituição é quem garante, ou seja, a Constituição pratica essa garantia. Então, setinha para cá, porque se é agente, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Em contrapartida, o consumidor ele vai ser defendido. A ideia desta sentença não é de que o consumidor pratique a defesa, mas de que o consumidor receba essa defesa, que ele possa ser defendido. Então, seta para cá, porque agora é paciente e aqui eu tenho um complemento nominal. Então, olha só o que eu tenho, olha que beleza. Eu tinha inicialmente uma análise sujeito, verbo e complemento, em que eu vi o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Além disso, o que nós percebemos? Que cada um desses termos possui o seu núcleo. Ótimo, perfeito. E dentro do sujeito, eu tenho mais funções sintáticas. Dentro do predicativo do sujeito, eu tenho mais funções sintáticas. Perfeito? Tela de novo mais uma vez. Olha só essa construção que nós fizemos aqui também no bloco passado, porque eu queria saber de você qual que era a análise sintática dessas expressões que estão aí destacadas em vermelho. Vamos fazer devagarzinho para nos ajudar, para colaborar com a nossa análise? Olha só, o primeiro, tenho medo. Olha o segundo, tenho medo do ataque. Note comigo o seguinte, quando eu falo em tenho medo do ataque, veja para mim o seguinte, medo é a minha sensação. Ok? Se é sensação, você já sabe, substantivo abstrato. Vou colocar para você aqui, ó. Substantivo abstrato. Expressão preposicionada. Peraí, expressão preposicionada fazendo referência a substantivo abstrato, tenho de fazer a análise agente-paciente. Claro que quando eu falo que eu tenho medo do ataque, você tem que fazer o seguinte, olha para o ataque e olha para o medo. Olha para o ataque, olha para o medo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O ataque é capaz de sentir o medo? O ataque é capaz de praticar o medo? O ataque é capaz de ter o medo? Não. Quando eu falo medo do ataque, o ataque é o alvo do meu medo. Eu tenho medo. Eu que tenho medo. Eu sou o agente do medo. Eu sou o que sente o medo. Eu tenho medo. E esse meu medo ele tem um alvo. O meu medo recai sobre algo, que é o ataque. Tudo bem? Então aqui agora... A ideia que eu tenho, apesar de que eu fiz setinhas antes aqui para mostrar a referência, eu vou trocar a cor aqui para ficar melhor, vou colocar tudo em roxo. A seta que eu tenho agora é para cá, ó, porque a semântica que eu tenho é uma semântica paciente. E aqui o que eu tenho é um complemento nominal. Diferente seria se eu tivesse uma sentença como assim, ó. O medo do pai é perder o filho. Olha a diferença. O medo do pai é perder o filho. Escrevi errado. O medo do pai é perder o filho. Qual que é a diferença? Veja que agora o pai é que sente o medo. É diferente do ataque. O ataque não sente medo. Agora o pai sente medo. Agora é adjunto adnominal. Ok? Agora é adjunto adnominal. Veja comigo a continuação, então. Eu já sei, então, portanto, de antemão, que ataque é o substantivo núcleo do complemento nominal. E veja que ataque aparece aqui, ataque aparece aqui, ataque aparece aqui. Ok? Então, tudo isso que diz respeito ao ataque, vou colocar para você aqui na frente, tudo isso que diz respeito ao ataque,
funciona como complemento nominal. Tudo isso que diz respeito ao ataque funciona como complemento nominal da língua portuguesa. Olha para mim o exemplo de baixo, o exemplo 3. O ataque das cobras. Agora eu quero que você olhe para o ataque das cobras. Ataque é um substantivo abstrato. Cognato do verbo atacar. Agora eu faço análise agente-paciente. Ora, quando eu falo do ataque das cobras, meus queridos, a ideia é de que as cobras atacam. As cobras praticam o ataque, ou seja, agente. Então agora eu sei que o que está ligado a cobras funciona como adjunto adnominal. Vou marcar para você com marca-texto aqui agora na cor verde. Olha só, cobras, bem aqui, cobras, bem aqui, cobras, bem aqui. Esses termos que estão aí encabeçados pelo núcleo cobras, ele funciona na minha sentença como um adjunto adnominal. Vou colocar para você aqui, ó, adjunto adnominal. Cobras, aqui, ó, adjunto adnominal. Peraí, não são cobras quaisquer, segundo o exemplo 4, são cobras do Pantanal. Só que você sabe de uma coisa, cobras é um substantivo que é concreto, certo? E se é substantivo concreto, eu não tenho dúvidas. Isso aqui só pode ser do Pantanal, só pode ser adjunto adnominal, porque cobras é substantivo concreto. Então, eu vou colocar para você aqui, ó, adjunto adnominal. Então, é adjunto adnominal isso que tem como núcleo o substantivo Pantanal, ok? O substantivo Pantanal. E para fechar, eu não coloquei um Pantanal qualquer, eu coloquei o Pantanal Mato Grossense, ok? Só que, queridos, no meu texto, esse Mato Grossense nem preposição tem. Se não tem preposição, não tenho dúvidas. Só pode ser um adjunto adnominal. Se eu faço a análise da sentença última aqui todinha, olha o que eu tenho. Tenho medo do ataque das cobras do Pantanal Mato Grossense. Vou vindo de trás para frente. Mato Grossense é um adjunto adnominal de Pantanal, ok? Do Pantanal Mato Grossense é um adjunto adnominal de cobras. Das cobras do Pantanal Mato Grossense é um adjunto adnominal de cobras e do ataque das cobras do Pantanal Mato Grossense é um complemento nominal do substantivo medo. Isso por um recurso de encaixamento. Claro, eu, Elias, acredito que isso aqui, com essa complexidade de recursividade, apareceria para você numa prova de concurso público? Não, mas só o que eu quero te mostrar é como funciona essa relação de adjuntos adnominais e complementos nominais. Claro, quando o meu objeto direto é imenso, porque as relações sintáticas, elas perduram, mesmo dentro dos objetos que são extensos, ok? Mas em outras palavras, veja comigo ali na tela então tudo isso que acabamos de ver. Em outras palavras, o que eu quero que você tenha como resumo da ópera? Primeiro ponto. O assunto adjuntos adnominais e complementos nominais cai com muita frequência em provas? Não. Se eu falar que cai com frequência, eu estou mentindo. Segundo, é um pré-requisito importante? É um pré-requisito importante, sobretudo para período composto e pontuação, ok? Terceiro. O que eu preciso saber? Ora, as características que estão naquela planilha, naquela tabela que eu montei para você. E lembre-se sempre do seguinte, se não estiver preposicionado, não há dúvida. Se o substantivo for concreto, não há dúvida. Se for adjetivo ou advérbio, não há dúvida. A dúvida que eu tenho do agente paciente, ela só existe quando eu tenho ao mesmo tempo termo preposicionado, substantivo abstrato. Perfeito? Isso, portanto, serve para encerrarmos este bloco de explicações teóricas. No bloco seguinte, faremos alguns exercícios acerca do assunto. Eu te espero. Até daqui a pouco.